E se eu te dissesse que o conflito entre Israel e Palestina, que domina as manchetes hoje, é, na verdade, uma rixa familiar que arde há mais de 3.000 anos? Essa luta antiga entre dois irmãos tem suas raízes na era de Abraão, reverenciado como o pai das nações, e em seus dois filhos, Isaque e Ismael. A história deles está no coração de uma longa batalha pela Terra Prometida, uma batalha que nunca realmente terminou. A Bíblia oferece uma visão notável sobre esse conflito milenar, revelando o caminho desde a aliança de Deus com Abraão até o estabelecimento de Israel moderno e a luta incessante por essa terra sagrada. Neste vídeo, vamos nos aprofundar nos 3.000 anos de história do conflito entre Israel e Palestina, examinando como as profecias bíblicas, as rivalidades antigas e o significado religioso da terra moldaram essa luta contínua. Seja você familiarizado com a Bíblia ou não, as surpreendentes origens desse conflito vão mostrar como ele evoluiu dos tempos antigos até hoje. Fique comigo, pois as revelações da Bíblia sobre esse conflito podem mudar tudo o que você pensava saber sobre a disputa entre Israel e Palestina. As origens do conflito entre Israel e Palestina podem ser traçadas até Abraão, o patriarca tanto das nações judaicas quanto árabes. A Bíblia relata como Deus chamou Abraão para deixar sua terra natal e viajar até Canaã, onde prometeu a ele uma vasta herança para seus descendentes. No livro de Gênesis, Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo: "À tua descendência eu dou esta terra, desde o Adi do Egito até o grande rio Eufrates." Esse território prometido mais tarde seria conhecido como Israel, mas a questão permaneceu: quem o herdaria? Abraão teve 2 filhos, Ismael, nascido de Agar, uma serva egípcia, e Isaque, nascido de sua esposa Sara. O nascimento desses 2 filhos criou uma cisão familiar, que estabeleceu o palco para séculos de conflito. Embora Ismael fosse o primogênito de Abraão, Deus escolheu Isaque como o herdeiro da aliança. Em Gênesis, Deus promete que através de Isaque surgiria o povo escolhido de Israel. Essa decisão gerou uma divisão. Os descendentes de Isaque se tornariam os israelitas, enquanto os descendentes de Ismael se tornariam os povos árabes. Essa rivalidade entre irmãos formou as bases para o conflito moderno entre judeus e palestinos. Sob uma perspectiva bíblica, o conflito trata da herança, não apenas de terra, mas também de legado espiritual. A tensão entre os descendentes de Isaque, os judeus, e de Ismael, os árabes, é vista como a raiz da disputa pela terra prometida a Abraão. O conceito de terra prometida é central para entender o conflito entre Israel e Palestina. Após Deus escolher Isaque em vez de Ismael, os descendentes de Isaque, mais tarde conhecidos como israelitas, tornaram-se o povo escolhido que herdaria a terra de Canaã, que eventualmente se tornaria Israel. Após o êxodo do Egito, sob a liderança de Moisés, os israelitas vagaram por 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida sob a liderança de Josué. Eles conquistaram a terra de Canaã e a dividiram entre as 12 tribos de Israel. Na Bíblia, Deus especifica as fronteiras da terra prometida, incluindo o território que hoje compreende Israel, Palestina e partes da Jordânia, Líbano, Síria e Egito. Esse território foi visto como a herança eterna dos israelitas, com Jerusalém servindo como o centro religioso e político da vida do povo judeu. No entanto, os palestinos, majoritariamente árabes muçulmanos, também possuem laços profundos com essa terra. Muitos palestinos traçam sua ancestralidade até Ismael, e assim veem a si mesmos como herdeiros legítimos da terra prometida a Abraão. Em sua perspectiva, a terra da Palestina sempre foi o lar de povos árabes, muito antes do estabelecimento do Estado moderno de Israel em 1948.
Essa reivindicação conflitante pela terra é uma das questões centrais que alimentam o conflito atual entre Israel e Palestina. Do ponto de vista bíblico, os israelitas foram prometidos a terra pelo próprio Deus, mas os palestinos, descendentes de Ismael, também veem essa terra como seu direito de nascença. Após a conquista de Canaã, as 12 tribos de Israel formaram uma confederação de tribos. Com o passar do tempo, os israelitas exigiram um rei e Saul tornou-se o primeiro rei de Israel. Após sua morte, Davi, da tribo de Judá, foi coroado rei e estabeleceu Jerusalém como a capital de Israel. Seu filho Salomão construiu o primeiro templo em Jerusalém, solidificando o lugar da cidade como o centro espiritual do povo judeu. Contudo, após a morte de Salomão, o reino foi dividido em dois: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Eventualmente, o reino do norte caiu nas mãos dos assírios em 722 a.C. E o reino do sul foi conquistado pelos babilônios em 586 a.C. A destruição de Jerusalém e do templo levou ao exílio dos judeus, marcando um ponto de virada significativo na história dos israelitas. Durante esse tempo, Jerusalém e grande parte da terra de Israel ficaram sob ocupação estrangeira. Os israelitas, agora dispersos por todo o Império Babilônico, ansiavam por retornar à sua terra natal e reconstruir seu templo. Esse período de exílio fomentou uma profunda conexão entre o povo judeu e a terra de Israel, que se reflete nas profecias bíblicas sobre a eventual restauração de Israel. O exílio babilônico preparou o cenário para séculos de domínio estrangeiro sobre a terra de Israel, desde os persas aos gregos e, finalmente, aos romanos. Apesar de tudo, o povo judeu manteve a esperança de que um dia retornaria à sua terra natal e seria restaurado como nação. A próxima grande mudança no conflito Israel-Palestina aconteceu sob o domínio romano, em 63 a.C., quando os romanos tomaram o controle da Judéia, que incluía Jerusalém. Foi sob ocupação romana que Jesus Cristo nasceu, e a paisagem religiosa da região estava prestes a mudar para sempre. Durante a época de Jesus, Jerusalém permaneceu o coração da vida religiosa judaica. O segundo templo permanecia como símbolo da presença de Deus com seu povo, e judeus de todo o mundo faziam peregrinações à cidade santa. No entanto, a ocupação romana gerava crescente ressentimento entre os judeus, muitos dos quais ansiavam por um Messias que libertasse o povo dos opressores e restaurasse o reino de Israel. Mas quando Jesus veio, ele pregou uma mensagem diferente. Em vez de liderar uma revolta política, Jesus falou de um reino espiritual, um reino de Deus que transcenderia fronteiras nacionais. Sua mensagem focava no reino celestial em vez do reino de Israel. Após sua crucificação e ressurreição, seus discípulos espalharam a mensagem pelo Império Romano, e o cristianismo começou a crescer. No entanto, as tensões entre judeus e romanos continuaram a escalar, levando à revolta judaica em 66 d.C. Os romanos esmagaram a rebelião e destruíram Jerusalém em 70 d.C., incluindo o segundo templo. A destruição do templo foi um golpe devastador para o povo judeu, e muitos foram forçados ao exílio novamente. Pelos próximos 2 milênios, os judeus viveram na diáspora, sem uma pátria própria. Durante esse período, a terra de Israel, agora parte do Império Romano, tornou-se lar de uma crescente população árabe, que mais tarde adotaria o Islã como religião após a ascensão de Maomé no século VII. No século VII, uma nova potência surgiu no Oriente Médio, o Islã. Após a morte do profeta Maomé, exércitos árabes conquistaram grande parte dos impérios bizantino e persa, incluindo a terra de Israel.
a cidade de Jerusalém foi capturada por forças muçulmanas em 638 d.C. e se tornou uma cidade importante no mundo islâmico. Para os muçulmanos, Jerusalém é significativa não apenas por sua conexão com o judaísmo e o cristianismo, mas também por sua associação com a jornada noturna do profeta Maomé, durante a qual ele teria ascendido ao céu a partir da cúpula da rocha. Esse evento fez de Jerusalém a terceira cidade mais sagrada do Islã, depois de Meca e Medina. Sob o domínio muçulmano, a terra que outrora foi Israel passou a ser conhecida como Palestina. A população árabe da região cresceu e Jerusalém tornou-se um importante centro de erudição e cultura islâmica. Contudo, os judeus continuaram a viver na cidade e a praticar sua fé, embora permanecessem uma minoria por séculos. A próxima grande virada no conflito Israel-Palestina ocorreu no final do século XIX, com o surgimento do sionismo, um movimento político que buscava estabelecer uma pátria judaica na Palestina. O movimento sionista foi impulsionado por vários fatores, incluindo o crescente antissemitismo na Europa e o anseio do povo judeu de retornar à terra que acreditavam ter sido prometida por Deus. O surgimento do sionismo marcou o início de um novo capítulo no conflito entre Israel e Palestina. O movimento foi fundado por Theodor Herzl, um jornalista judeu da Áustria-Hungria, que acreditava que a única solução para a perseguição aos judeus seria a criação de um Estado judaico. A visão de Herzl ressoou entre os judeus de toda a Europa, muitos dos quais enfrentavam hostilidade e violência crescentes, especialmente na Rússia e na Europa Oriental, onde os pogroms, levantes violentos contra os judeus, eram comuns. Em 1897, Herzl organizou o primeiro congresso sionista em Basileia, Suíça, onde o objetivo de estabelecer uma pátria judaica na Palestina foi formalmente declarado. Esse objetivo era baseado na crença de que a Palestina era a terra ancestral do povo judeu e que eles tinham o direito bíblico de retornar e reivindicá-la. Na época, a Palestina estava sob o controle do Império Otomano e sua população era predominantemente árabe-muçulmana, com pequenas comunidades de cristãos e judeus. Apesar da maioria árabe, o movimento sionista começou a incentivar a imigração judaica para a Palestina. E no início do século XX, milhares de judeus estavam se mudando para a região. No entanto, o crescimento da presença judaica em Palestina começou a gerar tensões com a população árabe local, que via os imigrantes judeus como uma ameaça ao seu território e modo de vida. Essas tensões só aumentariam nos anos seguintes, à medida que tanto judeus quanto árabes passaram a reivindicar a posse da terra de Palestina. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, teve um impacto profundo no futuro da Palestina. Durante a guerra, o Império Otomano se aliou à Alemanha e, ao final do conflito, foi derrotado, com seus territórios divididos entre as potências aliadas vitoriosas. A Palestina ficou sob o controle da Grã-Bretanha, que recebeu um mandato da Liga das Nações para administrar o território. Um dos desenvolvimentos mais significativos desse período foi a emissão da Declaração de Balfour em 1917, na qual o governo britânico expressou seu apoio ao estabelecimento de um lar nacional para o povo judeu na Palestina. A declaração foi uma grande vitória para o movimento sionista, mas também gerou revolta e ressentimento entre a população árabe, que temia que a imigração judaica resultasse na perda de suas terras. O mandato britânico na Palestina durou de 1920 a 1948, e durante esse período, a imigração judaica para a região aumentou dramaticamente. O movimento sionista trabalhou incansavelmente para construir assentamentos judaicos, estabelecer infraestrutura e preparar-se para a eventual criação de um Estado judeu.
No entanto, à medida que mais judeus chegavam à Palestina, as tensões entre judeus e árabes se intensificaram, levando a confrontos violentos e revoltas. A mais significativa dessas revoltas foi a Revolta Árabe de 1936 a 1939, durante a qual os árabes palestinos se rebelaram contra o domínio britânico e contra a imigração judaica. A revolta foi finalmente reprimida pelos britânicos, mas destacou as profundas divisões entre as populações judaica e árabe na Palestina. O Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, teve um impacto devastador sobre o povo judeu, com 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas em campos de concentração e extermínio por toda a Europa. O horror do Holocausto galvanizou o apoio internacional para a criação de uma pátria judaica, pois ficou claro que os judeus precisavam de um lugar seguro onde pudessem viver sem medo de perseguição. Em 1947, as Nações Unidas votaram a favor de dividir a Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém designada como uma cidade internacional sob controle da ONU. Os líderes judeus aceitaram o plano de partição, mas os líderes árabes o rejeitaram, argumentando que era injusto para a população árabe, que constituía a maioria dos habitantes da Palestina na época. Apesar da oposição árabe, em 14 de maio de 1948, a comunidade judaica na Palestina, liderada por David Ben-Gurion, declarou o estabelecimento do Estado de Israel. No dia seguinte, exércitos árabes do Egito, Jordânia, Síria, Iraque e Líbano invadiram Israel, iniciando a Guerra Árabe-Israelense de 1948. Israel saiu vitorioso da guerra, mas o conflito teve consequências de longo alcance. Centenas de milhares de palestinos fugiram ou foram expulsos de suas casas durante a guerra, tornando-se refugiados em países árabes vizinhos. A questão dos refugiados palestinos permanece um ponto central no conflito entre Israel e Palestina até hoje. Para muitos cristãos, o conflito entre Israel e Palestina não é apenas uma questão política, mas também uma questão de profecia bíblica. A Bíblia contém várias profecias sobre a terra de Israel, o povo judeu e os últimos dias, levando alguns a acreditar que o conflito moderno é parte do plano divino para o cumprimento das profecias. Uma das profecias mais citadas está em Ezequiel, onde Deus promete restaurar a terra de Israel e trazer seu povo de volta do exílio. Muitos cristãos acreditam que a criação do Estado moderno de Israel em 1948 foi um cumprimento dessa profecia e que o conflito atual é um sinal de que estamos vivendo nos últimos dias. Outras profecias, como a guerra de Gog e Magog, em Ezequiel, descrevem uma futura invasão de Israel por uma coalizão de nações, que alguns interpretam como incluindo o Irã e a Rússia modernos. Essa guerra é vista como um precursor da segunda vinda de Cristo e do estabelecimento do reino de Deus na terra. No entanto, enquanto muitos veem o conflito como parte do plano profético de Deus, outros alertam contra a interpretação de cada evento no Oriente Médio como um cumprimento de profecia. A Bíblia chama os cristãos a serem pacificadores e a buscar a justiça para todos os povos, incluindo tanto judeus quanto palestinos. Embora a Bíblia forneça uma visão sobre as origens do conflito, também nos chama a buscar a paz e a justiça. O conflito entre Israel e Palestina é complexo, e embora não haja respostas fáceis, entender suas bases bíblicas pode nos ajudar a abordá-lo com maior sabedoria e discernimento. No fim, seja por meio de negociações políticas ou intervenção divina, a resolução final do conflito estará nas mãos de Deus, cujo plano para Israel, Palestina e o mundo continua a se desdobrar. Considerações finais.
O conflito entre Israel e Palestina é uma questão profundamente enraizada, tanto histórica quanto espiritualmente. No coração deste conflito estão promessas e rivalidades ancestrais que atravessaram milênios e moldaram não apenas a geopolítica da região, mas também os destinos de judeus, árabes e todos que veem a Terra Santa como um lugar de profunda importância. Independentemente das interpretações religiosas, o conflito permanece um tema que exige de nós empatia, entendimento e a busca pela justiça. De acordo com as profecias bíblicas, este conflito é mais do que uma disputa territorial. Ele faz parte de um plano divino. A Bíblia prevê que a Terra Prometida será um lugar central nos eventos do fim dos tempos, com profecias sobre a restauração de Israel e o retorno dos judeus à sua terra ancestral, como mencionado em Ezequiel. Muitos cristãos interpretam essas escrituras como indicativas de que, antes do estabelecimento do reino de Deus, o mundo ainda enfrentará conflitos significativos envolvendo Israel e seus vizinhos. A Bíblia sugere que, por fim, haverá um tempo de paz, mas somente após uma série de desafios que nos chamarão a estar preparados e vigilantes. Se você deseja continuar aprendendo sobre esses temas e se aprofundar nas profecias e ensinamentos bíblicos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que juntos possamos refletir sobre as palavras de Deus e buscar entendimento em meio a essas questões complexas. Que a paz e o discernimento estejam com todos nós nessa jornada.